que diabos aconteceu em 1971? Para aqueles que não estão cientes, existe um site inteiro dedicado a essa pergunta. A primeira coisa que fica evidente é que algo aconteceu em 1971. Esse fato é evidenciado por uma série de gráficos, todos baseados em dados governamentais, que mostram várias tendências econômicas estranhas começaram naquele ano. A desigualdade de renda, por exemplo, começou a piorar muito. Os salários, que haviam acompanhado de perto a produtividade e o crescimento do PIB por décadas, começaram a ficar muito atrás da produtividade e do crescimento econômico. A inflação disparou, crescendo a uma taxa mais rápida do que em qualquer período no século anterior. A diferença de renda entre afro-americanos e brancos, que vinha diminuindo rapidamente desde 1950, praticamente parou de diminuir. Estes são apenas alguns dos gráficos econômicos que você encontrará no site. Portanto, a pergunta permanece: o que diabos aconteceu? Roosevelt, Nixon e o padrão ouro. Algumas pessoas culpavam Nixon por tirar os Estados Unidos do padrão ouro, outros diziam, não, foi o Roosevelt. Então, quem foi? Em 1933, o presidente Franklin D. Roosevelt nacionalizou o ouro pertencente a cidadãos privados e aboliu contratos nos quais o pagamento era especificado em ouro. A Ordem de Roosevelt, Ordem Executiva 6102, proibia o acúmulo de moeda de ouro, barras de ouro e certificados de ouro dentro dos Estados Unidos continentais. Não apenas os indivíduos não seriam capazes de resgatar suas notas de papel por ouro sob a ordem, mas a posse privada de moedas de ouro e barras de ouro foi tornada ilegal. Essa lei impopular foi revogada em 1974. Então, foi Roosevelt que retirou os Estados Unidos do padrão ouro? Não exatamente. De 1946 a 1971, as nações operaram sob um novo sistema monetário, o Acordo de Bretton Woods. O sistema de Bretton Woods foi projetado pelas Nações Aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial como uma ordem monetária internacional pós-guerra. O dólar dos Estados Unidos se tornaria a moeda de reserva do mundo, que os governos estrangeiros poderiam trocar por ouro, embora os cidadãos dos Estados Unidos não pudessem. Você pegou essa última parte? Embora os cidadãos não pudessem trocar dinheiro de papel por ouro, os governos estrangeiros podiam. Portanto, o dólar dos Estados Unidos ainda estava vinculado ao ouro, que os Estados Unidos prometeram trocar a uma taxa de $35 por onça. Isso significava que os Estados Unidos não podiam inflar a oferta de dinheiro sem esgotar suas reservas de ouro. Infelizmente, no entanto, os Estados Unidos inflaram sua moeda, em grande parte para financiar os crescentes custos da Guerra do Vietnã e a Grande Sociedade. A Grande Sociedade foi uma série de programas domésticos adotados pelo presidente dos Estados Unidos Lyndon Johnson em 1964, com objetivos declarados de eliminar a pobreza e a injustiça racial. Esta é uma das razões pelas quais os Estados Unidos esgotaram cerca de 55% de suas reservas de ouro nas décadas de 1950 a 1971. Naquele ano, 1971, enfrentando reservas de ouro esgotadas e com dólar sob crescente pressão inflacionária devido às despesas do governo, Nixon tomou uma decisão crítica. Ele temporariamente suspendeu o resgate do ouro. Mas como sabemos, não há nada mais definitivo que uma decisão política temporária. A decisão de Nixon não foi temporária. Então foi isso que aconteceu em 1971. Os Estados Unidos se tornaram o que é conhecido como um sistema de moeda fiduciária, no qual o papel moeda é moeda legal respaldada não por ouro, prata ou outra mercadoria, mas por decreto do governo. O economista Thorsten Polleit descreveu 3 coisas que todas as moedas fiduciárias têm em comum. 1. O governo, ou seu banco central, tem um monopólio da produção. 2. É criado por meio da expansão de crédito bancário,
ou seja, do nada. 3. Não tem valor inerente, é simplesmente papel colorido que pode ser produzido sempre que aqueles no poder acharem politicamente conveniente. Esse sistema monetário que tornou a moeda americana uma moeda fiduciária teve consequências não apenas na economia dos Estados Unidos, sendo o dólar a moeda de reserva e, portanto, a base para negociações entre diferentes países. A perda de lastro em ouro repercutiu negativamente na economia mundial. É por isso que aqueles no controle gostam de um sistema de moeda fiduciária. Isso lhes permite financiar todos os programas e agendas que, de outra forma, não poderiam pagar, desde guerras e sistemas de armas realmente caros até programas populistas e de implementação de agendas ideológicas. Mas esses estão longe de ser os únicos custos. Não é por acaso que o 1% superior detém uma porcentagem recorde de toda a riqueza. O sistema de moeda fiduciária permitiu que aqueles no poder desvalorizassem a moeda para enriquecer a si mesmos às custas dos outros, tudo em nome do altruísmo. O economista Murray Rothbard gostava de usar um experimento mental para demonstrar como isso funcionava. Imagine se o anjo Gabriel aparecesse e multiplicasse a quantidade de dinheiro que todos têm em 10 vezes. Alguém ficaria mais rico? Nem um pouco. Mas agora imagine que a oferta de dinheiro é aumentada, mas não distribuída uniformemente. O anjo Gabriel aumenta a oferta de dinheiro para alguns, começando pelos banqueiros privilegiados que decidem como ele é distribuído, mas não para outros. Quem se beneficia então? Você adivinhou, as pessoas que o recebem primeiro. O que diabos aconteceu em 1971? Sabemos o que aconteceu, a questão é, o que faremos a respeito?